Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase da UBI de 2022 e o nome dele é Viagem. Você está viajando pelo arquipélago de Kiri, que é composto por um grande número de ilhas. Não há pontes entre as ilhas, de modo que a única maneira de viajar entre as ilhas é por navio. Há várias rotas de navios disponíveis. Cada rota conecta duas ilhas distintas, A e B, e pode ser usada nas duas direções, de A para B ou de B para A. Cada rota tem um certo tempo de percurso, o mesmo nas duas direções, e um custo que também é o mesmo nas duas direções. No momento, você quer ir da ilha X para outra ilha Y, mas quer gastar no máximo um certo valor com a viagem. Você também está com pressa e gostaria de chegar o mais rapidamente possível ao seu destino. Dados a lista das rotas disponíveis, com seus custos e tempos de percurso, escreva um programa para determinar se é possível chegar ao destino, gastando no máximo o valor previsto para a viagem, e nesse caso, qual é o menor tempo para chegar ao destino. Note que pode não ser possível chegar ao destino, seja porque não há rotas disponíveis, ou porque o valor alocado para a viagem não é suficiente. Por exemplo, considere o caso mostrado na figura abaixo, em que você está na ilha 1 e quer ir para a ilha 4. Então, começamos aqui. Queremos chegar aqui. Se o valor previsto é 10, a resposta é 5. E o caminho ótimo é de 1 para 2 e de 2 para 4. Note que este caminho custa 4 mais 6 igual a 10 e demora tempo 4. Então, para a gente ter essas informações aqui, lembrando a legenda T igual a tempo e P igual a custo. O melhor caminho é de 1 até 2, passagem custa 4. E de 2 até 4, passagem custa 6. 4 mais 6, o custo desse caminho é 10. E o tempo dele é t igual a 1, d igual a 4, mais t igual a 1 é 5. Então, o tempo demora é 5. E essa é a resposta. Se o valor previsto é 7, a resposta é 7. O caminho ótimo é 1 até 2, até 3, até 4. Que custa? De 1 até 2, P igual a 4. De 2 até 3, P igual a 2. E de 3 até 4, P igual a 1. Então, 4 mais 2 mais 1 é 7. Reparem que o meu caminho ficou maior, por causa que o meu dinheiro para passagem ficou menor. Aí também o tempo acabou ficando maior em consequência disso. Se o valor previsto é 3, a resposta é 8. E o caminho ótimo é de 1 até 3, pela rota, que o tempo é 8 e o preço é 1. E de 3 até 4. Aqui tem um erro de digitação, mas foi o que eu falei. De 1 até 3 usando a aresta que o tempo, na verdade, é 8, né? Não 7. E o custo é 2. Ah, não. Essa aqui existe. É de 1 até 3 usando essa aresta aqui. T igual a 7 e P igual a 2. E aí, de 3 até 4. Aí agora sim, meu preço, 2 mais 1, 3, tá dentro do meu limite. E o melhor tempo, nesse caso, é 7 mais 1, 8. Se o valor previsto é 2, a resposta é 9. E o caminho ótimo é de 1 até 3. Agora sim, usando esse caminho, que custa 8 e o preço é 1. E aí de 3 até 4, no único caminho que tem entre eles dois. Esse caminho custa 1 mais 1, 2. E o tempo dele é 8 mais 1, 9. Se o valor previsto é 1, não existe caminho que satisfaça as restrições. Quer dizer, no caso a restrição é o custo. Não tem nenhum caminho de 1 até 4 que custe no máximo 1. E por isso a resposta é menos 1. A primeira linha da entrada contém três inteiros v, n e m, respectivamente, o valor disponível para a viagem, o número de ilhas e o número de rotas. As ilhas são identificadas por inteiros de 1 a n. Cada uma das m linhas seguintes descreve uma rota e contém quatro inteiros A, B, T e P, onde A e B representam ilhas, T o tempo do percurso
e P, o custo de uma passagem para essa rota. A última linha da entrada contém dois inteiros x e y, que é o início e o destino da sua viagem. O seu programa deve produzir uma única linha na saída, que deve conter um único inteiro, o menor tempo necessário para chegar ao destino, ou o valor menos 1, caso não seja possível chegar ao destino. Aí a gente tem dois exemplos de saída. Esse aqui é aquele desenho denunciado. E esse aqui é uma ilha mais pequenininha, que a gente vai fazer depois. Mas é um exemplo onde não é possível chegar até o destino. Então vamos lá. Esse aqui é um exercício que envolve grafos, que a gente fez bastante, né? Mas o que pega nele e que diferencia esse exercício de fase 2 dos exercícios de fase um que a gente estava fazendo é quantas variáveis estão envolvidas, né? Porque além da gente ter a conexão entre um e 3, a gente também tem o tempo que demora para percorrer essa conexão, quanto custa para fazer ela, e além disso eu ainda posso ter múltiplas conexões entre duas ilhas iguais. E aí o nosso código ele tem que ser otimizado pensando principalmente no tempo, mas o custo servindo como uma restrição. Quer dizer que às vezes, apesar do tempo ser bom, por causa do custo eu não posso fazer um caminho. E aí, com todas as coisas em mente, a minha tarefa nesse exercício aqui é, dadas todas essas informações, eu tenho que otimizar um caminho entre a minha origem e o meu destino, pensando principalmente no tempo, isso é muito importante, mas ficando de olho no custo. Então, para o nosso código não ficar confuso depois, nem dando voltas desnecessárias ou testando casos piores antes de chegar nos melhores, é bom a gente ter isso em mente. O exercício, ele quer que a gente otimize o nosso código, pensando principalmente no tempo que demora para fazer um caminho, aí depois eu olho se o custo vale. Não é primeiro olhando o mais barato e depois vendo qual que é o tempo. Certo? Então, com essas coisas em mente, já vamos logo modelar o grafo e depois a gente pensa em como que a gente faz para chegar da minha origem até o meu destino, que vai ser um raciocínio comum que a gente já vem usando ao longo das aulas, né? Então, eu vou ter... Cadê? VNM. Valor disponível, então, o custo máximo de viagem. N é número de ilhas. E M é a quantidade de rotas. Eu vou colocar como quantidade de barcos. Vão ser números inteiros na mesma linha, separados por espaço. Aí eu vou ter o meu dicionário de navios, que para cada ilha ele vai ter quais são os navios que partem daquela ilha e para onde eles vão. Aí eu vou receber uma quantidade de navios. Que é igual à quantidade de ilhas. Não, quantidade de navios, na verdade. Cada navio vai vir com 4 informações, que é as duas ilhas que ele conecta, depois vem o tempo que demora para fazer a viagem e o custo da viagem. Isso tudo serão números inteiros na mesma linha, separados por espaço também. E aí eu vou colocar essas informações no meu grafo. Só que ao invés de simplesmente colocar cada barco no final
da lista de barcos de cada ilha, eu já vou começar otimizando meu algoritmo aqui. Na hora de guardar barcos no meu. Onde ficam os barcos? No meu porto, digamos assim. No porto de cada ilha, eu vou organizar os meus barcos. Do que faz a viagem mais rápida pro que faz a viagem mais longa. Independentemente de pra onde ele vai. Essa vai ser a organização do meu porto. É o barco que faz a viagem mais rápida pro barco que demora mais pra fazer a viagem dele. Por quê? Porque aí, na hora que eu for ficar testando possibilidades, eu vou ir testando sequencialmente, do primeiro barco até o último. Aí eu vou sempre testar. Bom, o caminho mais rápido. Primeiro eu vou ver se ele chega. Se não chega, que pena. Se chega, aí eu vou ver o custo. O custo tá dentro? Não. Aí eu vou pro próximo, que também vai ser o próximo mais rápido, por causa da disposição dos barcos no meu porto. Então, na hora de guardar os navios, eu vou ver o seguinte, ó, eu vou passar por todos os navios. Eita, aí aqui gera um conflitinho, né? Mas como eu não vou usar esse primeiro contador, eu vou colocar um i. Para cada navio, nos navios da minha ilha 1, não, o i eu vou usar aqui, é melhor. Vou ver o seguinte, ó. Se o tempo que esse navio que eu tô olhando agora demora pra fazer a viagem for menor do que o tempo que leva pra fazer a viagem do navio que já existe lá e que eu tô olhando agora, porque que o índice 2 na minha lista de navio, no caso o índice 1 na minha lista de navio, vai ser o tempo que leva pra fazer a viagem, né? Por causa que eu vou guardar pra cada navio nessa mesma ordem: o destino, o tempo e o custo. Ou seja, nos navios da ilha que eu estou olhando agora, o navio que eu estou olhando agora, o índice 1, que é o tempo que demora para fazer a viagem, se o tempo desse novo navio for menor, eu vou colocar ele no porto antes desse navio, que já está lá. Então, ao invés de colocar esse navio como um append, eu vou colocar ele com um insert, para customizar o índice onde eu quero colocar. Eu vou colocar no índice i, que era o índice desse navio que é mais lento, mas agora esse novo mais rápido vai passar na frente. As informações sobre o navio, que são o destino, em relação à ilha 1, o destino é a ilha 2, o tempo e o custo. Se não for mais rápido do que nenhum barco que já existe, e eu já cheguei no final, então se não é mais rápido até que o barco mais lento e o i já é a quantidade de navios menos um, quer dizer que eu já cheguei no final dos meus barcos, aí realmente esse navio é o mais lento de todos e ele vai pro final da fila com append. Mas as informações sobre ele são as mesmas: origem, tempo e custo. Não, destino, tempo e custo. Aí, como sempre, se a lista de navios que partem da minha ilha não existe já no meu dicionário de navios, isso aqui vai dar um erro, que vai ser key error.
E para corrigir o erro de a lista não existir, eu vou simplesmente criar ela. Todo esse mesmo raciocínio para a ilha 1. Como eu posso ir da ilha 1 para 2 e da 2 para 1, inclusive está muito explícito no enunciado, eu vou fazer todo esse mesmo raciocínio para a ilha 2. Aí no caso, tudo isso aqui, onde eu faço referência à ilha 1, eu troco por 2. E aí, tudo isso aqui, onde eu faço referência à ilha 2, eu troco por ilha 1. Pronto, acabou. Beleza. Eu já, eu já guardei os meus barcos no porto, pensando na hora que eu for tirar eles de lá e começar a testar vários caminhos. Isso vai me ajudar muito. Agora que eu for calcular o melhor caminho. E eu vou fazer assim, então. Vou lembrar de todos os valores que são importantes para eu saber se eu cheguei no meu destino e qual foi o custo e qual foi o tempo. Então eu vou criar a variável aqui que vai ser o menor tempo de todos. Eu não sei ainda, preciso assumir um valor. Como eu sou pessimista, eu vou assumir que não é possível chegar na ilha. Então o menor tempo vai ser 0. Vai ser -1, perdão. Vou assumir que não dá pra chegar na ilha. De origem. De destino. Nossa, tô confundindo destino com origem hoje. Vou assumir que não dá pra chegar na ilha de destino. Então o menor tempo vai começar com -1. Aí eu vou ter o meu caminho, que vai começar, obviamente, com a minha origem lá dentro. E ele vai crescer. Eu espero até chegar no meu destino. E aí também, eu vou criar essas minhas variáveis auxiliares aqui que vão me ajudar a determinar se eu tô seguindo no caminho certo ou se meu caminho tá muito caro ou muito lento. Que vão ser as variáveis de custo atual do caminho que eu estou fazendo e tempo atual também do caminho que eu estou fazendo. Ah, a origem não existe ainda por causa que eu vou receber origem e destino depois de todos os barcos. Então, origem e destino é isso aqui. Na mesma linha, separados por espaço. Agora sim, origem existe. Quero chegar até destino. E aí eu vou sempre lembrar qual o custo e qual o tempo dessa viagem que eu tô fazendo. Pra caminhar por grafos, a gente sempre faz isso com funções recursivas. Então eu vou criar uma aqui que é encontra melhor caminho. E apesar de eu não ter criado nenhum desses valores dentro da minha função, eu quero que ela esteja ciente de que existem os valores menor tempo, destino, caminho, custo atual e tempo total. Tempo atual. Porque tudo isso eu vou usar. Ah, eu também preciso saber do maior custo. Custo máximo. Isso. Porque tudo isso eu vou usar para fazer julgamento de melhor ou pior caminho. Então, a primeira coisa que eu quero ver dessa função é o seguinte, ó. Se o custo atual for maior do que o custo máximo, independentemente desse caminho tá chegando perto ou tá chegando longe, independentemente de ele ser rápido ou dele ser lento, eu não posso fazer ele. Por causa que é muito caro, então vou dar return. E pular toda a lógica que eu faria se eu fosse continuar com esse caminho. Mas se o custo estiver dentro do que eu posso gastar, aí eu vou ver se
a minha ilha que eu tô agora, que é sempre a da ponta do meu caminho, se ela é o destino. Se ela for o destino, quer dizer que esse caminho que eu estou fazendo, ele é um dos que chega no meu destino. Mas não necessariamente ele é o melhor. Então, não é só porque eu cheguei no meu destino que eu já posso bater o martelo e retornar esse caminho como sendo o melhor de todos. Eu vou fazer uma comparação. O menor tempo, ele vai ser o menor entre o atual valor dele e o tempo atual, que é o tempo que demora para fazer esse caminho que eu tô olhando agora. Mas o que acontece? Como eu tô assumindo que menor tempo é menos um, nenhum tempo que realmente é de um caminho que chega vai ser menor do que menos um, que é quando nenhum caminho chega. Então isso aqui só vai fazer sentido se o menor tempo for maior que menos um. Mas se não for, ou seja, se o menor tempo for igual a menos um, então só o fato de existir um caminho que chega já faz dele automaticamente o caminho mais rápido. E aí, como eu já cheguei, eu não vou continuar andando, então eu vou dar return. Aí beleza. Se eu ainda tenho dinheiro pra continuar andando e eu não cheguei no meu destino, eu vou fazer o que é de praxe, que é continuar pegando o barco e tentando chegar onde eu quero. Então, eu vou passar por todos os navios que partem da minha ilha, que eu tô agora, que é a ponta do meu caminho. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Lembrando que todos os navios eles estão com as informações deles guardadas na ordem: destino, tempo e custo. Se o destino do meu navio já está no meu caminho, eu não vou ficar dando voltas em círculos porque isso não vai me ajudar em nada. Então eu só vou pular esse navio. Agora, se o navio vai para uma ilha nova, então eu vou comprar passagem. Eu vou andar nesse navio. Ou seja, o custo para fazer essa viagem, no caso, o primeiro tempo, né? O tempo para fazer essa viagem, que eu tô guardando o tempo atual, vai ser incrementado no meu tempo. Então, navio 1 vai pro meu tempo atual. E o custo de fazer a viagem, que é o navio 2, vai pro meu custo atual. No meu caminho, eu vou até o destino desse navio. E aí, na ilha que é o destino do navio, eu vou continuar procurando o melhor caminho. Então, é aqui que entra a nossa recursividade. Depois dessa linha aqui, eu já fui pra minha ilha de destino. Chegando lá, eu fiz tudo que tinha pra fazer. Aí agora, essa viagem que eu fiz, eu vou meio que desfazer ela, entre aspas. Porque eu já fui, já voltei. Agora eu quero testar outras coisas. Então, por exemplo, na minha ilha 2, na minha ilha 1 aqui, eu posso ir pra 2, posso ir pra 3 por aqui, e eu posso ir pra 3 por aqui. Quando eu for pra 2, fizer tudo que eu tenho pra fazer, e aí eu voltar pra 1, eu tenho que subtrair o preço da passagem até 2 e o tempo que demora pra ir até 2, por causa que agora eu tô indo até 3. Então, tipo, isso aqui não faz diferença. Ou seja, quando isso aqui já terminar de executar, eu já fui pra, pra esse destino e agora eu quero testar outro navio, eu vou tirar do meu tempo atual o tempo que demora. Então isso aqui é tudo parecido. Só que eu vou tirar o tempo que demora do meu tempo atual, eu vou tirar o custo da passagem do meu custo atual, e aí eu vou, ao invés de colocar na ponta,
o destino do meu navio, eu vou tirar da ponta o destino do meu navio. E assim eu consigo continuar testando várias possibilidades. Vou testar todos os caminhos possíveis. E no final, eu vou ter definitivamente o menor tempo de todos. Tudo que eu preciso fazer então é executar essa função uma vez e printar o meu menor tempo. Vamos ver se esse código funciona. Então aqui eu posso gastar no máximo 10, que é esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho 4 ilhas e 7 barcos. Eu tenho um barco entre a ilha 1 e a ilha 2, que demora tempo 4 e custa 4. Eu tenho barcos entre a ilha 1 e a 3, que demora tempo 7 e custa 2. Eita. Ah, eu esqueci de referenciar como sendo o porto da ilha 1 vai apiendar esse barco. E aqui também vai ter que ser o porto da ilha 2 que vai apiendar esse barco. Continuando. Paramos aqui. Agora sim. Tem um barco entre a ilha 3 e a ilha 1 que custa 8. Não, demora 8 e custa 1. Entre a ilha 3 e a ilha 2, que demora 2 e custa 2. Entre a ilha 4 e a ilha 2, que demora 1 e custa 6. Entre a ilha 1 e a ilha 4, que demora 6 e custa 12. Eu quero partir da ilha 1 e chegar na ilha 4. Caramba. Na linha 5. Rodou demais isso aqui. Oxi. Dois. Não, aqui tem 6. Eu pulei um barco? Ah, eu pulei um barco. Não, aqui foi erro meu. Agora sim. Recebi todos os barcos, eu quero sair da ilha 1 e chegar na 4. O menor custo é 5. O menor tempo, perdão, é 5. Que é de 1 para 2. De 2 para 4. E aí, no segundo caso de teste, eu tenho 3 dinheiros para fazer a minha viagem, 3 ilhas e 3 barcos. O barco entre a ilha 1 e a ilha 2, que demora 5 e custa 2. O barco entre a ilha 3 e a ilha 2, que demora 8 e custa 2. E o barco entre a ilha 1 e a ilha 3, que demora 1 e custa 4. Eu quero ir de 1 e chegar em 3. O menor tempo vai ser menos 1, por causa que não tem nenhum caminho entre 1 e 3 que custa menos que 3. Tem o barco que vai diretamente de 1 até 3, que custa 4, então não vale. Aí eu tenho o barco de 1 até 2, que custa 2. Mais a de 2 até 3, que custa 2, que também dá 4, então não vale. É impossível, então, partir de 1 e chegar em 3 com a verba que eu tenho, logo o menor tempo é menos 1, porque é impossível. O nosso código está correto. Espero que vocês tenham entendido. Esse exercício parece ser mais puxado por causa do tanto de variáveis que tem para manipular, mas não muda muito a lógica de percorrer grafos. Ainda continua fazendo isso com função recursiva, né? Então não é um salto tão grande, apesar de ser um salto na complexidade. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.